Alguns merecem mais, outros um pouquinho menos. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos aqui fazer a segunda parte final da gravação, onde a gente vai resolver algumas questões sobre Olha isso, Samar. Nem um pouco modesto, né? Resolver algumas questões sobre cilindros. Selecionei aqui 5 questões, questões diversas. Vocês vão ver que, tipo, todas elas são diferentes umas das outras na questão da resolução, mas que nós iremos trabalhar os conceitos de áreas e volumes, certo? Então, vou usar aqui o Jamboard, a lousa digital, deixa eu vir aqui. E aí, na medida que eu for resolvendo e vocês não forem entendendo, quiserem que eu repita alguma coisa, vocês falam que aí a gente vai discutir. Tá bom? A primeira questão fala assim: calcule a medida da área lateral de um cilindro circular reto, sabendo que o raio da base mede 4 centímetros e a geratriz 10 centímetros. Qual o volume desse cilindro? Bem, vamos fazer aqui o desenho do cilindro. O desenho não vai ficar legal, certamente, mas vamos tentar fazer com que ele fique. Tá aqui um cilindro hipotético. Ainda não, né? E aí, vou colocar aqui as geratrizes. As duas geratrizes. Não precisa ser um desenho perfeito, certo? Não precisa ser aquele negócio assim de revolucionar o Picasso, de que o Picasso ficasse invejado, mas a ideia é que eu tenho aí o desenho do cilindro, e ele diz lá nas informações que tem um R 4 centímetros e tem uma altura igual a 10 centímetros. E aí ele pergunta a primeira informação como sendo a área lateral. A fórmula da área lateral vai ser, como é mesmo, hein? 2 πrh. Então, basta eu atribuir os valores, ó. 2π vezes o 4 vezes o 10. Professor, eu posso usar o π como sendo 3,14 ou 3? Ou posso deixar π? Fica a seu critério. Ou depende também da questão que você esteja trabalhando. Sei lá na questão diz assim, use π igual a 3,14. Então, no lugar do π, você atribui o valor 3,14. Fica aí, vai depender. Mas eu vou responder, deixar o π como sendo π, e vou deixar ele aqui para vocês verem como é que é o comportamento, etc. e tal. 10 vezes 4 é 40, 40 vezes 2 é 80, 80π. E aquilo que eu disse, como a gente está trabalhando com área, a gente não custa nada vir aqui escrever centímetro quadrado, tá bom? Então tá aí a parte da área lateral. Ah, mas ele pede também o volume. Então, o volume, qual é a fórmula do volume? πr ao quadrado, blá, blá. Então, vai ser π vezes o 4 ao quadrado vezes o 10. Isso aqui vai ficar, quando você fizer a conta, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 10 dá 160, 160π, volume, centímetros cúbicos. Tomem bastante cuidado, tá? Alguns de vocês, porventura, ou por desatenção, ou por estresse, ou por estar pensando que o Papai Noel existe, alguma coisa assim, acaba, por exemplo, fazendo 10 vezes 4, que dá 400, e aí é que eleva ao quadrado. Tem outros abençoados que pensam que 4 ao quadrado é 4 vezes 2. Por favor, não cometam esses deslizes, principalmente se vocês disserem que forem alunos meus. Tá bom? Só um feedback. E além do que, infelizmente, não dá para a gente, voltar o aluno, né? Depois que ele foi aprovado, mas eu colocarei vocês para estudarem no ensino fundamental de novo. Brincadeira. Mas evitem cometer esses erros, porque são erros tristes. Dúvidas dessa primeira questão, queridos? Bem fácil, né? Só aplicação de fórmula. Ah, outra coisa que eu queria comentar, isso é importante. Porventura, a questão ela pode trazer, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Dizer que o diâmetro é 4 centímetros.
Aí o bonito lá, por uma desatenção, não lembra que o diâmetro é 2 vezes o raio. A fórmula está em função do raio, não do diâmetro. Então, se fosse o diâmetro, eu colocasse o 4 aqui, a questão estaria incorreta. Então, de novo, é só ter atenção na forma de resolver e na forma que vocês forem atribuir os valores lá, tá? Questão 2. Seja um cilindro oblíquo, que forme um ângulo de 60 graus da geratriz em relação à sua base, sabendo que a geratriz mede 10 centímetros, as mesmas medidas, só para a gente ver, né, a diferença. Determine as duas áreas laterais e totais e o volume desse cilindro. Então, vamos aqui para a questão 2. Vamos desenhar. Muito bonito. Um cilindro oblíquo. Eu faço cilindro, queridos, e sempre, tipo, eu inclusive incentivo os meus alunos a fazerem um desenho, porque pode, porventura, facilitar a compreensão de vocês, de alguma forma. Eu pessoalmente acho isso. Tá? Tá aqui um cilindro, claro que a gente não vai ter uma situação 100% perfeita, mas já dá para fazer uma ilustração bacana do que a gente tem do meu suposto cilindro. Vejam que ele diz o seguinte, ó, a geratriz G mede 10 centímetros. Opa. O raio R igual a 4 centímetros. E ele tem um ângulo de 60 graus em relação à base. Então, se eu coloco aqui uma determinada altura, inclusive eu vou até aproveitar e fazer o desenho aqui de um triângulo, e naturalmente esse triângulo ele é retângulo, a primeira coisa que eu vou estar interessado em saber é o valor da altura, até porque é necessário que eu saiba quando eu for aplicar as fórmulas. Então, a primeira coisa vai ser eu desenhar o meu triângulo, então, com altura H, e a minha geratriz, 10 centímetros. H e o meu ângulo de 60 graus. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Trigonometria. Olhando aqui para o ângulo de 60 graus, ó, o H é cateto oposto, o 10 é hipotenusa. Então, isso aqui vai ser seno de 60 graus é H sobre 10. Eu lembro que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí, se eu quero saber o H, o meu H vai ser 10 raiz de 3 sobre 2, né, porque multiplica meios por extremos. 10 dividido em 5, então a altura vai ser 5 raiz de 3. Professor, preciso lembrar de trigonometria para resolver questões de cilindro? Se o cilindro, sim. O lado bom para vocês é que, como a gente está em momento de pandemia, assim, se é que isso é bom, é que vocês podem eventualmente precisar se aparecer uma questão dessas na minha lista, por exemplo. Então, vocês podem fazer essa questão dessa forma. Vão lá na internet, tem as tabelinhas. Normalmente, vocês vão ter aqui ângulos notáveis, que é o 30, 45 e 60. Se não tiver, lá na questão vai estar aparecendo, dizendo, olha, por exemplo, eu boto lá 55 graus. Aí vai estar dizendo, o cosseno de 55 é tanto, o cosseno de 55 é tanto, e a tangente de 55 é tanto, para vocês saberem. Tá bom? Mas eu não penso em fazer para vocês. Não penso. Vai que eu mude de ideia, né? Vamos calcular a área lateral. Vocês vão ver que é o seguinte, queridos, que era uma coisa que eu ia falar e eu estava esquecendo. As fórmulas que a gente viu, por conveniência, a gente tinha para cilindros retos, tá certo? Mas vai ser a mesma também para cilindros oblíquos, tudo bem? Então, vocês vão ver que a fórmula vai servir. Até porque, por exemplo, no caso da área lateral, se eu fizesse aquele recorte que eu fiz, nós teríamos uma espécie não, nós teríamos um paralelogramo, certo? E aí eu não sei se vocês lembram, a área do paralelogramo
é base vezes a altura. Essa base e a altura H, que é a mesma fórmula do meu retângulo, né? Então, se eu quero saber a área lateral, eu vou também usar aquela fórmula, 2πrh. Sendo que, naturalmente, eu tenho que botar os valores, colocar os valores que eu determinei. Por exemplo, o R é 4 e o H foi esse que eu descobri, 5 raiz de 3. E aí, quando eu faço essas contas, eu tenho 2 vezes 4 vezes 5, que dá 40. 8 vezes 5, 40, raiz de 3, pi centímetros quadrados. Ok? Essa aqui foi um pouquinho mais longa, né? A primeira parte ainda. Não, não interfere. Interfere só nessa questão da altura. Que como eu tenho uma geratriz diferente da altura, acaba que eu preciso determinar a altura para me jogar lá na fórmula. Então, eu tenho que usar essa parte inicial da trigonometria. Mas, se a sua pergunta foi em relação às fórmulas, são do mesmo jeito, se aplicam da mesma maneira. Beleza? Por exemplo, a 3, ó, quero saber a área total. A área total vai ser a área lateral, essa que eu acabei de determinar, mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral que eu já calculei, 40 raiz de 3π, mais 2 vezes o π, que é π, vezes o 4 ao quadrado, já que eu tenho essa referência. Então, isso aqui fica 40 raiz de 3π, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 2, 32. Essa resposta deu diferente da manhã. Pelo menos é um violão, enfim. Devo estar errado. Deixa eu ver aqui, peraí. Πr ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, vezes 2πr, H. 2 vezes 4, 8 vezes 5. Tá correto. Acho que eu devo ter errado na turma da. Pois bem, vou dar uma olhada lá e qualquer coisa eu aviso eles. Vou colocar aqui o 8π em evidências, tá? Então, isso aqui vai ficar 5 raiz de 3 mais 4. Professor, centímetros quadrados, né? Já que é a área. Professor, se eu escrever só até aqui, tá bom? Não fizer essa colocar em evidência. Tá ótimo. Tá bom. O professor fez lá na calculadora, atribuí 1,7 para a raiz de 3, o π 3,14, deu um número muito doido. Tá certo? Tá certo. É um valor numérico. Preciso que vocês entendam que isso aqui vai ser uma informação retornada. O que estaria errado, tá bom? E, obviamente, estaria muito errado, é se eu pergunto, por exemplo, a área de determinada coisa, e você diz, olha, a área deu menos tanto. Como assim a área da negativa, por exemplo? E para fechar essa questão, volume, não, a fórmula vai ser a mesma, πr ao quadrado h, a área da base, π vezes 4 ao quadrado, vezes 10. Opa! 10 não. 5 raiz de 3, né? 10 é a geratriz, a altura 5 raiz de 3. Portanto, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5, 80. 80 raiz de 3 π centímetros cúbicos. Beleza, meninos? Tranquilos? Podemos ir adiante? Alguma pergunta a fazer disso aqui? Querem que eu explique alguma coisa de novo? Professor, volta lá, por favor. Tá bom, né? Sim. Explica só a 3 novamente, por favor. A 3, Essa... peguei a área lateral, né? Que foi essa que eu já tinha calculado, 40 raiz de 3, e eu peguei 2 vezes a área da base, porque na área total é a área da lateral, e junto com a área dessa base e com a área dessa base. Sendo que o raio é 4. Então, eu preciso calcular a área aqui, ó, vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 2, 32π. Se eu deixar até aqui, tá massa. Essa parte aqui foi que eu coloquei o 8π em evidências. O 8π, o π porque aparece aqui nos dois, e o 8 porque é múltiplo, tanto de 30 quanto de 32. 16 já não seria, por exemplo. Mas assim, de novo, se eu fizer só até aqui, tá correto. Eu até disse assim, se você coloca, não é obrigado, tá?
A raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. O π é 3,14 aproximadamente. Você fizer essas trocas e fazer a multiplicação, você vai ver que vai dar o resultado e vai dar um valor numérico, que eu não sei quanto é que dá, porque eu não fiz, que também vai estar correto. Beleza? Obrigada. Tranquilo? Vamos para 3? Mais alguma pergunta, queridos? Vamos para 3. Essa 3 aqui é de uma situação que eu confesso que eu não, tipo assim, quando eu fiz a questão, eu não olhei com carinho para ela, porque eu acredito que essa questão ela foi mal elaborada, tá? Na resolução a gente vai ver que realmente ela aparentemente está mal elaborada. Mas a ideia é a seguinte, ó, o raio interno de uma torre circular é de 120 centímetros, a espessura é de 50 centímetros e o volume 140 pi ao cubo. Qual a altura da torre? Quando eu fui resolver, eu pensei que o fato dele dizer ou não se a torre... Se bem que eu não existe alguma torre inclinada, é bem comum, né? Mas é possível de existir, sei lá. De ser oblíquo ou não poderia interferir na questão. Mas a ideia aqui é a seguinte, tipo... Em alguns interiores, em alguns locais, o pessoal, por exemplo, constrói cisternas. Só para ilustrar para vocês. A ideia. Eu tenho uma determinada cisterna, a parede do lado de fora, tá? E aí, acreditem se quiser ou não, vocês vão ver o seguinte, que se eu for lá e disser assim, olha, acha aí para mim a capacidade dessa cisterna, por exemplo, e eu fizer só a medida com o lado de fora, vocês vão ver que eu não vou ter a medida correta. Por quê? Porque a espessura do tijolo vai interferir. Tá certo? Essa é a questão que eu quero apresentar para vocês. Tipo assim, como assim, professor? Ó, daqui eu tenho uma situação onde eu tenho um cilindro dentro de outro, aqui naturalmente a figura superior, só para a gente entender. Ele diz que tem aqui 120 na parte interna e que tem, deixa eu ver, peraí, 50 de espessura. Então a parede vai ter 50. Aí o que acontece? Eu vou supor que seja, por conveniência, tá? Cilindro reto. Tá? Supondo. E aí eu sei da fórmula do volume, porque ele diz aqui o volume, cadê? Que é π r ao quadrado h, que nesse caso vale 145 π r ao cubo. Confere. E aí, tipo assim, ele quer saber, de acordo com esses dados, e olha como essa questão está bagunçada. Eu não sei se esse volume é o volume total da minha, da minha torre, ou se é o volume interno. E acreditem, que são volumes diferentes. Eu peguei essa questão do jeito que estava lá, bonitinha, não mudei nada e joguei para cá. Então, assim, do jeito que eu fiz, que eu acho que está correto, eu vou atribuir os valores, tá? Eu vou supor que seja o volume total. Então, assim, se for o volume total, eu vou ter π, o raio vai ser 120 mais 50, 170, a altura h aqui, e aqui eu vou ter 145 vezes o π, o raio, né? Também 170, elevado ao cubo. Vou cancelar π com π, e como eu quero saber o h, eu vou ter aqui ó, 145 vezes 170 ao cubo, dividido por 170 ao quadrado, certo? Fazendo as contas, vocês vão ver que esse ao cubo aqui vai ser eliminado com esses dois. Então, minha resposta é para C, 145 vezes 170. Deixa eu passar aqui no celular rapidinho, por gentileza. Deixa eu ver. Pronto, deu 24.000.
650 centímetros, ou se eu transformar para metro, isso aqui vai ficar 24,65 metros. Seguinte, eu pessoalmente acho que não está correto isso aqui. Não é que eu fiz errado, mas é que de acordo com as informações, eu acho que ele não estaria pedindo isso aqui, até porque acho estranho ter uma torre com 24 metros de altura. Eu pelo menos nunca vi. Tá? Mas assim, a ideia que eu coloquei nessa questão era para mostrar para vocês que eu posso ter uma situação onde eu tenha um cilindro dentro de outro e que eu consiga ter dois volumes diferentes, o volume menor e o volume maior. Tá certo? Comento aqui, por exemplo, nessa questão, vamos supor que eu coloque e diga assim, olha, calcula o volume de feijoada que comporta dentro daquela latinha e dou as medidas lá para vocês, vocês vão ver que aquela parede a gente pode considerar ela desprezível. Aquela parede lá de ferro, ela tem largura o quê? De 1 milímetro? 2 milímetros, sei lá. Então a gente pode dispensar nesses casos. Agora, se for uma, como colocou aqui, espessura de 50 centímetros, aí a gente já tem que ver que é um cilindro dentro de outro e faz diferença sim. Ok, meninos? Tranquilos? Vamos para 4. Perguntas aqui da 3. Imagino que vocês entenderam, pelo menos acho. Questão número 4, né? 3 não, 4. Eu vou fazer só a primeira parte e vou deixar vocês tentarem fazer a outra, tá bom? 4. O que ocorre com o volume e com as áreas de um cilindro quando o diâmetro da base dobra? Então, vamos aqui para o Jamboard. Nesse tipo de questão, vou colocar aqui 4. Ele não deu valor algum, nem para o raio, nem para a altura, né? Então, cadê tu? Como ele não deu nenhum valor, por vezes eu posso atribuir valores. E, naturalmente, quando o diâmetro dobrar, significa que eu vou dobrar no segundo. Pode, não tem problema. Só que aí você vai precisar comparar um com o outro, tá bom? Então, a título de exemplo, eu vou colocar aqui um cilindro. E vou atribuir algum valor para ele. Sei lá. Vou dizer que o raio vale. Vamos aproveitar os valores aqui das questões que eu já estou fazendo. E lembrem-se o seguinte, aqui nessa questão a gente está falando do diâmetro, né? Ó, o diâmetro é o todo. Então, se eu digo, por exemplo, olha, o diâmetro é 4 centímetros, então, quanto é que vai ser o valor do meu raio? 2 centímetros. Vou botar a altura igual a 10, igual aos outros exemplos, para a gente fazer as comparações, tá? E aí eu vou fazer uma situação 2, onde eu vou aqui dividir uma segunda situação, onde vou ter um cilindro com a... Cadê? Não, aqui o desenho vai ficar ruim, tá? Não vai ficar fidedigno, mas é só para a gente entender e visualizar. O professor fosse oblíquo, tanto faz, essa é a mesma coisa. Vou colocar aqui. Ó, como eu dobrei o meu diâmetro agora vai ser 8 centímetros. A minha altura, ele na questão não fala nada, então vai permanecer 10 centímetros. E, consequentemente, o meu raio aqui vai ser 4 centímetros. Então, vamos ver o que acontece com áreas, e aí a gente faz uma comparação. Por exemplo, área lateral, 2πrh, 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 10. Isso aqui fica 40 π centímetros quadrados. A área lateral dessa minha segunda situação, 2 vezes π vezes 4 vezes 10. Isso aqui vai dar 80 π centímetros quadrados. Notem que, nesse caso, a área lateral dobra. Essa é a inferência que a gente vai precisar fazer. A área lateral dobrou. Área total. Qual é a fórmula? 2πr, R mais H.
Então, vai ficar 2 vezes o π vezes o raio, que é 2, que multiplica o 2 mais 10, que dá 10 mais 2 dá 12, que dá 48π. No caso desse outro, área total, 2 vezes o π vezes o raio, que é 4, isso aqui fica 10 mais 4, que dá 14 vezes 4, aqui, vezes 4 dá 56, 56 vezes 2 dá 112. Só conferir aqui, tá? 14 vezes 8, 112. 112 pi centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Então, nesse meu caso, a área total, ela aumentou. No caso, eu faço a diferença. 112 menos 48, 64 pi centímetros quadrados. Ah, e o volume? Volume, πr ao quadrado h, π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Isso aqui dá 40 pi centímetros cúbicos, né? Ah, mas esse aqui vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes 10, que dá 160 pi centímetros cúbicos. O volume quadruplicou. Então, tipo assim, é só para mostrar para vocês que, por mais que eu o dobre, ou triplique, ou reduza a metade, não sei, vocês vão ter situações diferentes para volumes e para áreas. Então, por favor, prestem a devida atenção. Confere isso aqui, queridos. Vou deixar para vocês tentarem fazer, até por causa do tempo, a situação de reduzir a metade, tá bom? E vou aqui para a última questão, que é quando eu vou falar de semicilindro, tá certo? O que é? Cadê tu? Peraí, questão. Quais as medidas das áreas das áreas, lateral e total, e do volume de um semicilindro circular reto que tem raio da base 4 centímetros e geradores 10 centímetros? Então, o que vai ser um semicilindro? Vai ser eu cortar um cilindro no meio. O importante aqui, tá, queridos, é que o seguinte, ó, vou aqui só fazer. É que vocês vão ver que eu vou ter uma diferençazinha quando eu for calcular a área lateral, tá? Como assim, professor? Veja bem. Vou mostrar aqui, tá? Para a gente fechar a nossa questão da aula de hoje. Aqui um diâmetro. Ctrl Y, Ctrl Y. Ajuda aí, computador. Vocês vão ver, meus amores, o seguinte. Quando eu fizer esse recorte, o semicilindro vai ser como se fosse essa parte da frente. E eu teria essa região aqui, ó, do retângulo. Então, a área lateral, ela vai ser a parte da metade do cilindro, junto com a parte do retângulo. Então, por exemplo, quero saber... só botar aqui os dados, tá? R igual a 4 centímetros. Altura, 10 centímetros. Então, vamos mãos à obra, tá? Por exemplo, as formas vão mudar aqui. A área lateral vai ser meio evidente, vai ser a metade da área lateral do cilindro todo, já que é semicilindro. Eu lembro que a fórmula é 2πr ao quadrado, 2πrh, aliás, dividido por 2, porque é a metade, mais a área do retângulo. E a área do meu retângulo vai ser 2r vezes a minha altura. Professor, preciso desenvolver essas fórmulas lá na hora da prova? Bem, a gente não vê todos os casos, mas acaba que em alguns momentos sim. Mas, assim, são fórmulas intuitivas, tá?
Por exemplo, semicilindro, você vai ver que é dividir o cilindro pela metade. Vai ver que se, por exemplo, você vai precisar tampar, sei lá, eu gosto de botar assim na questão, eu quero um bebedouro para animais na forma de um semicilindro. Aí você vai tampar esse bebedouro? Obviamente que não. Então vai depender da questão. Não tem como a gente apresentar todos os casos aqui para vocês, tá? Infelizmente. Então, atribuindo os valores que eu tenho, o π é π, o r é 4, a altura é 10, e aqui vai ficar 2 vezes 4 vezes 10, dá 40π mais 80. Colocando o 40 em evidências, eu vou ter π mais 2 centímetros quadrados. Supondo que, nesse caso, a gente vai fechar usando aqui a área dessa minha região retangular. Tudo bem? Área total. A área total vai ser a minha área lateral mais. Aí vejam bem, ó, eu vou ter a área que desse primeiro semicírculo, né? Junto com a área desse meu segundo semicírculo. Então, você vê aí que se eu juntar meio semicírculo com outro meio semicírculo, eu vou ter um círculo completo. Então, a minha área total vai ser a área lateral junto com a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então, vou pegar esses valores aqui, ó, 40π mais 80 mais π vezes 4 ao quadrado, que dá 40π mais 80, 16π, que dá 56π mais 80. Posso colocar o 8 em evidências, que vai ficar 7π mais 10 centímetros quadrados. Espero não estar indo rápido demais, tá? E, finalmente, para a gente encerrar, 3, o volume dos meus... Só que aí, volume eu corto no meio. Então, vai ser eu pegar o volume do cilindro todo, que é πr ao quadrado h, e dividir por 2. I vezes o raio, 4 ao quadrado, vezes a altura, 10. 10 eu corto com 2. Isso aqui vai ficar 16 vezes 5, 80π centímetros cúbicos. Beleza, meus amores? Deixa eu encerrar a gravação.